paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos e irmãs e a todos aqueles que nos acompanham. É com muita alegria que convidamos vocês para participarmos juntos desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Pode ter certeza que Deus tem algo a nos dizer nesse dia. Vou pedir a Ele, vou pedir ao Senhor, eu peço que vocês orem comigo. Diga assim: querido Senhor, em nome do Teu Filho, entramos na Tua presença para pedir o Teu Espírito Santo, para que preside esse momento, nos ensinamentos que vamos participar agora, que o Senhor venha falar conosco, nos edificar, nos dar entendimento, nos fortalecer e que possamos pôr em prática tudo isso que vamos meditar, querido Deus. No nome de Jesus oramos. Bom, vamos falar de algo muito importante. A palavra de Deus é sempre importante, né? Mas tem algo hoje aqui que é fundamental. Todos nós já ouvimos expressões como cada um segue o seu caminho, todo mundo vai para o mesmo lugar, basta ser uma pessoa boa é o suficiente. Essas frases aqui que citamos, elas são comuns, mas não são bíblicas. Parou para pensar? Vivemos em um mundo confuso, né? Quebrado e espiritualmente doente. Basta olharmos ao nosso redor que você vai perceber. E muitas pessoas estão buscando paz, segurança, esperança. Isso é normal as pessoas buscarem, né? Mas estão buscando em coisas que não podem atender suas expectativas, que não podem salvar. Estão confiando em pessoas, no homem, que não pode dar vida eterna para ele, que não pode salvá-los, e também em caminhos que não levam ao céu. E muitos tentam aliviar essa angústia através da religião, sem novo nascimento, da moralidade sem arrependimento, das emoções sem fé e das obras sem graça, né? E até mesmo confiando nelas mesmas. Eu já vi gente confiar em si mesmo. Mas a palavra de Deus nos mostra algo extraordinário. Para um pouquinho para pensar. A salvação não nasce do homem. A salvação nasce do próprio Deus. Você quer ver? Está escrito em 1 João, no capítulo 1, 5, de 11 a 12, que diz assim: e o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A pergunta é: como chegamos a esse ponto? Por que nós precisamos de salvação? E como recebermos essa vida eterna? São 3 perguntas aqui que vamos responder através das Sagradas Escrituras. Então nós vamos falar de algumas verdades aqui. Vamos caminhar dentro das Escrituras, porque elas vão revelar o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade, para salvar todos nós. A primeira verdade está em Romanos 5,12. O que nos diz aqui? Acompanhe aí a leitura. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Aqui está falando a queda e a origem do pecado, né? O pecado entrou no mundo pela desobediência de quem? Adão. Ele é o modelo de toda a humanidade, né? E com ele veio a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A natureza humana, ela foi corrompida. E todos nós herdamos essa condição. A desobediência no Éden abriu a porta para todas as tragédias espirituais e morais da humanidade.
é como uma casa construída sobre uma base, sobre um alicerce que está rachado, né? Se a fundação está comprometida, toda a estrutura sofre. O ser humano não precisa aprender a pecar, né? Ele já nasce pecador. O pecado é voluntário, está dentro de todos nós. Quando entendemos de onde veio o pecado, entendemos por que não conseguimos resolver isso sozinhos. Parou para pensar, minha irmã, meu irmão, meu amigo? Então, a humanidade, ela tentou consertar isso através da moralidade, através da religião e outras coisas mais, né? Então vamos para a segunda verdade. Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que está dizendo aqui? Que as boas obras não podem salvar. Sim, mas as boas obras são coisas boas, né? Paulo aqui está dizendo que, claramente, a salvação não vem de obras, não vem do esforço humano, não vem da moralidade pessoal, não vem da religião. Se dependêssemos de obras, ninguém seria salvo, porque nossas obras estão contaminadas pelo pecado. Imagine um copo d'água limpo, né? Ele pode ser arruinado basta uma gota de tinta ou uma imundície, né? Contamina toda a água, aquela gota, né? Assim é o pecado. Ele estraga, né, até as nossas melhores intenções. Boas obras são resultado de salvação. Eu faço boas obras porque fui redimido, fui salvo, né? Mas não é o caminho para ela, né? Se alguém confia em si mesmo, já está perdido. Nós aprendemos isso e isso é de grande valor, né, para nós, né? Se o homem não pode subir até Deus, através da religião, através de tudo isso que acabamos de falar, o que Deus fez, então, para nos salvar? Não. Deus desceu até o homem. O homem não pôde subir, então Deus desceu através do Filho dele, né? Em Romanos capítulo 5, verso 8, nossa terceira verdade. Mas Deus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Está escrito aqui em Romanos 5, 8, né? O que ele quer dizer aqui? A solução perfeita de Deus está dizendo aqui, ó, Cristo. Aqui está o centro do plano de salvação, Jesus Cristo. Ele veio porque nós não podíamos subir. Ele morreu porque nós não podíamos salvar a nós mesmos. Ele ressuscitou porque não poderíamos vencer a morte. Só Ele venceu a morte. E através dele também venceremos. Cristo, Ele tomou o nosso lugar, recebeu nossa culpa, jogou o nosso pecado na cruz e abriu o caminho para a reconciliação do homem para com Deus. Imagine aí, um abismo, de um lado está Deus e do outro lado está o homem. Como atravessar esse abismo? Então aí entra a ponte, né? Que é a cruz. É a ponte sobre o abismo. Sem ela não há acesso. E com ela há reconciliação. O homem pode atravessar o abismo. Cristo não é apenas uma opção espiritual. Cristo é o caminho para você, para nós, chegarmos ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Mas, como esse sacrifício se torna parte da vida, da minha vida, pastor? João, capítulo 1, verso 12, quarta verdade. Aqui está dizendo para que mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está falando de recebendo Jesus como
Senhor e Salvador, você se torna um filho de Deus. Você deixa de ser criatura, né? A salvação, ela exige uma resposta, né? Ela não é automática. Receber Jesus envolve reconhecer que é pecador, né? Admitir a sua incapacidade, a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos, crer em Cristo como Salvador e confiar totalmente na sua obra. Ser filho de Deus não é um título cultural, é um milagre espiritual. A salvação é como um presente que já está na sua mão. Basta você abrir esse presente e aceitá-lo. Mas é seu quando você o aceita. Entenda isso. Fé não é apenas acreditar que Jesus existe, que muita gente acredita que Jesus existe. Fé é receber Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, de nossas vidas. E quando recebemos Jesus, algo extraordinário acontece. O quê? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está falando de uma nova vida, né? Uma nova vida em Cristo. A salvação não apenas perdoa pecados, ela transforma a mente, o nosso coração em Cristo. O passado foi apagado. No tribunal de Deus, Ele não vai considerar mais o seu passado, Ele vai considerar daqui para frente. Ou seja, a condenação é cancelada. O caráter nosso, do homem cristão, do servo, é renovado. E o propósito é redefinido. A eternidade é assegurada para você e para nós. É como restaurar uma peça destruída, né? Um vaso, ele quebrou, ficou só os pedaços. O oleiro vai e conserta aquele vaso e faz dele novo. Não foi apenas limpo, né? Ele refez aquele vaso, né? Ele refaz o homem pecador. A nova vida se manifesta no caráter, nas escolhas e nos relacionamentos e na caminhada diária. Então preste atenção nessas 3 coisas que são importantes para você aplicar a nova vida, né? Em Cristo. Chegamos ao final, né? Entendemos que hoje o pecado entrou e nos separou de Deus. Foi o Adão separou. Entendemos que as obras não salvam. E nunca salvarão o homem. Quem salva é Cristo. Foi Ele que morreu e ressuscitou. E pela fé nós recebemos e nos tornamos filhos. Em Cristo somos feitos novas criaturas. Então o pecado separa, mas Cristo reconcilia. Então hoje é dia da gente tomar essa decisão. Meu irmão, minha irmã, o plano está feito, a porta está aberta, a salvação está disponível. E se hoje você deseja entregar sua vida a Cristo, e renovar sua fé e voltar para Ele, é agora. E eu convido você para orar comigo agora. Diga as seguintes palavras: querido Senhor, eu venho a Ti, e eu sei que sou pecador. E eu creio que Teu Filho morreu ali na cruz por todos os pecadores. Eu lhe peço, Senhor, por favor, entra no meu coração, apaga os meus pecados, salva a minha alma, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, crendo nele no perdão dos meus pecados. E a partir de hoje vou andar nos teus caminhos. O Senhor guia meus pensamentos, meus passos em ti, até o dia da eternidade, a qual o Senhor nos receberá, por ter o seu Filho em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por me salvar, por me dar uma nova vida. Fica conosco, querido Deus. Oramos no nome de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, foi muito bom estar com vocês e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.